Hello, hello everyone! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira Masterclass. Isso mesmo, e hoje na nossa Masterclass a gente vai estar falando sobre as 5 mentiras que ficam espalhando por aí afora sobre a minha queridíssima prova do IELTS. Isso mesmo. Bom, antes de mais nada, eu vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Emanuele, sou professora de inglês há mais ou menos uns 15 anos. Sou especialista e mestra pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela UFMG, em ensino e aprendizagem de língua inglesa. E nesse momento eu sou doutoranda também pela UFMG, dessa vez pela UFMG e pela Universidade de Glasgow, que eu fiz um período de doutorado sanduíche lá fora. E tudo isso em ensino e aprendizagem de língua inglesa. Eu trabalho, sou uma linguista aplicada. Pois é. Bom, pessoal, muito importante. Coloca aqui nos comentários para eu saber da onde que vocês são, da onde que vocês estão assistindo a gente nessa live, tá bem? Muito bem. Bom, como eu sou professora há muito tempo, já passaram por aqui diversos alunos que já fizeram IELTS e hoje eles estão por aí afora no mundo. Então, tem aluno no Canadá, tem um aluno na Austrália, tem aluno na Irlanda, tem aluno em tudo que é canto do mundo. Inclusive, se você já teve a oportunidade de participar de alguma das minhas lives no Instagram, você vai ver, um dia você vai encontrar com algum aluno meu comentando junto comigo ou entrando junto comigo nas lives. É super bacana. Oi, gente, meu nome é Carol. Bom, eu sou doutoranda de Linguística e eu conheci a Manu porque surgiu a oportunidade de fazer para mim, né, um doutorado de sanduíche em outro país. E aí, com isso, eu deveria entregar, então, uma prova de proeficiência. Foi a melhor escolha que eu fiz, foi ter prosseguido, assim, e ter dado para Manu, assim, esse voto de confiança e ela dado esse voto de confiança a mim também, né? De falar assim que, né, vamos ver se ela consegue em 2 semanas o conteúdo que eu tô passando para ela. Então, foi ótimo, eu acho que nós duas, assim, conseguimos o resultado alcançado e eu tenho certeza que se não tivesse as aulas dela e a forma como ela me passou o conteúdo, eu não teria conseguido tirar a nota que eu tirei. Por isso, assim, eu agradeço muito a Manu. Vou falar um pouquinho sobre a abordagem que eu trabalho nos meus cursos, tá? Hoje, a gente trabalha com uma abordagem de ensino junto com os meus alunos, que é o diferencial das minhas aulas, que é esse o motivo que os meus alunos sempre estão me procurando. Por quê? As aulas são 100% síncronas, ou seja, elas são 100% online, não tem nada gravado no nosso curso, tá? Vocês vão estar lá 100% junto comigo, existe uma interação gigantesca ali, as aulas são via Zoom, então os grupos são extremamente reduzidos, né? São poucas pessoas que participam ali, para eu conseguir prestar o melhor serviço possível do mundo, atendendo a todos vocês, tirando dúvida, fazendo exercício. Uma coisa que é super legal, que às vezes acontece muito, é que o aluno, quando ele está estudando em casa, aparece com uma dificuldade. E aí a gente resolve aquilo ali na hora, para o aluno não ficar com aquela dificuldade mais. Então, essa personalização ela só é possível porque a gente trabalha com turmas super reduzidas. Como os grupos são muito reduzidos, é muito mais fácil de trabalhar, mesmo que ainda em um grupo, trabalhar com a individualidade de cada aluno. Então, toda vez que um aluno tem uma dificuldade, ele está estudando em casa e ele chega naquela aula com uma dificuldade, a gente consegue abordar aquilo ali e matar aquele problema do aluno rapidamente. Então, a gente consegue trabalhar com conteúdo mais denso, mais personalizado possível para poder responder a todas as dúvidas ali dentro daquela sala de aula nossa. Tá bem? E aí eu comecei a estudar sozinha mesmo com os materiais que o British Council ele manda para você assim que você faz, né, o pagamento da taxa de inscrição. Mas eu percebi que eu precisava de uma ajuda a mais, principalmente com relação ao writing e também ao speaking, porque sozinha eu não acho que eu conseguiria, né, me corrigir na minha fala e nem mesmo ver os meus erros gramaticais no writing. Manu sempre do meu lado, sempre me apoiando e me ouvindo também, ouvindo os dias de desespero e assim me tranquilizando. Então, tem também esse caráter humanista dela que não dá para deixar de lado. Então, assim, foi a melhor escolha que eu Tá fiz. bem? Agora, Foi ter.
antes, né, da gente começar a falar sobre essas mentiras, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Quando eu comecei a dar aula de inglês, é uma história até muito... É engraçado, né, a gente falar dessas nuances da nossa vida com a aprendizagem, porque a primeira vez que eu fui tentar fazer um certificado, na época, nem era o IELTS, mas era um outro certificado de língua inglesa, e aí eu achava que eu falava inglês, e eu achava que era só saber falar inglês que eu ia chegar, resolver a prova e conseguir a nota que eu estava precisando. E foi muito engraçado, porque quando eu fui realizar, não foi nem o certificado, eu fui fazer o simulado para fazer aquele certificado, foi um choque gigantesco, porque eu não entendia nada do que a prova estava me pedindo. O formato era totalmente diferente de uma aula de inglês que eu estava acostumada. Pensa comigo, nas aulas a gente conversava de um monte de coisa, de um monte de assunto aleatório que não tinha muito a ver com o que ia ser cobrado pela prova. Quando eu cheguei para sentar na prova, que eu olhei aquele tanto de coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, da forma que estava sendo pedido, eu só falei assim, Jesus, e agora? O que eu faço? Obviamente, mas isso é óbvio e notório, que foi um fracasso, foi um fiasco gigantesco, porque eu não consegui realizar o certificado, eu não consegui realizar nem o simulado para eu tentar o certificado. E foi aí que eu percebi que só falar inglês não vai ajudar a gente a tirar um certificado de língua. É claro que aí é muito importante, né? Já entrando num dos mitos, que não é um dos mitos que eu tô trazendo pra gente hoje, mas é muito importante a gente entender que se a pessoa tiver um nível bom de inglês, é muito mais fácil modelar e treinar as estratégias para a prova. Isso é um fato, né? Inegável, vamos ser honestos aqui. Mas o fato da gente apenas saber conhecer a língua inglesa, ele não vai fazer com que a gente tire uma nota excelente na prova. O fato que comprova isso é que vários nativos da língua inglesa, quando vão fazer o IELTS, não conseguem uma nota tão boa assim. Porque eles sabem inglês? Claro que sabem, né? É a língua mãe deles, é a língua nativa deles. Mas daí a conhecer as estratégias e conhecer a prova é um pulo completamente diferente. E uma coisa não vai ajudar a outra se você não tiver as estratégias corretas. Então é muito importante a gente entender que o fato de eu ter fracassado lá atrás, quando eu tinha 17, 18 anos, ele estava ligado não ao fato de eu já falar inglês ou já conhecer a língua inglesa, mas sim ao fato de eu não conhecer a prova, não estar familiarizada com os tipos de questões e, além disso, não conhecer nenhuma estratégia para resolver minhas provas. Pois é, então, como eu já falava inglês, aos 19 anos eu comecei a dar aula. Pois é, para você ver. Tem muito tempo, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui não. Mas aos 21 eu comecei a preparar os meus primeiros alunos para as provas. Nessa época, quando eu comecei a preparar os meus alunos, com 21 anos, mais ou menos lá em 2007, 2008 mais ou menos, eu não preparava os meninos ainda para o IELTS. O IELTS eu comecei a preparar os meninos em 2009. Em 2007 era um outro certificado. Mas aí em 2009 eu comecei a trabalhar com os meninos para o IELTS. Desde então, eu comecei a... Gente, é muito tempo de estrada, né? Mas deixa pra lá. Desde então, eu comecei a entender quais eram as maiores dúvidas dos alunos e como é que eu poderia sintetizar tudo aquilo que eu trabalhava de maneira espaçada, sabe? De maneira não muito organizada, fazendo disso um curso. Então, como já tem bastante tempo que eu tenho visto as maiores dificuldades dos alunos e como que eles têm, como que a gente tem criado essas estratégias para ajudar os meninos a superarem as dificuldades, em 2021 eu abri a minha primeira turminha de IELTS, que aí foi, ao invés de trabalhar com alunos individuais, eu comecei a trabalhar com os meninos em grupo, porque eu já consegui aplicar essa metodologia num grupo ainda pequeno, mas para que todos eles tivessem um resultado extremamente positivo. Antes da gente começar a falar das 5 mentiras, eu vou lembrá-los, recapitulá-los sobre o que é a prova do IELTS. Vou falar aqui muito resumidamente, porque aqui no meu canal do YouTube mesmo já tem um vídeo explicando sobre o IELTS. Então, se você quiser, né, ou precisar lembrar tudo com mais detalhe, vai lá no meu canal do YouTube, depois da nossa Masterclass, e dá uma olhada lá nesse vídeo, tá? Então, o IELTS é uma prova de proficiência de língua inglesa,
que serve para você imigrar, para você estudar fora, para você trabalhar fora, qualquer uma dessas outras, dessas 3 possibilidades. E aí, essa prova é uma prova que trabalha com as 4 habilidades da língua, tá? Ou seja, listening, reading, writing and speaking. Então, você vai ser avaliado nessas 4 habilidades, tá bem? Dito isso, eu preciso confessar uma coisa aqui pra vocês muito séria. Escolher 5 mentiras que as pessoas falam sobre o IELTS foi um trem difícil. Foi difícil demais dar conta, porque é tanta coisa que a gente escuta todo santo dia. Toda hora chega um aluno falando uma coisa que você para e pensa assim, meu Deus, da onde que esse menino tirou essa informação? Então, foi difícil demais escolher essas 5 maiores mentiras para trazer aqui para vocês, mas eu consegui, resolvi isso, falei, bom, quais são as piorzinhas, né? Se é que a gente pode dizer assim. A primeira mentira, eu queria começar falando para vocês sobre a prova do reading. Pois é, essa prova é uma bendita. Outro dia chegou uma aluna e foi muito engraçado que ela chegou para mim falando assim, nossa, eu fiz o simulado e não consegui resolver a prova toda no tempo. Eu falei, mas como assim? Como é que você não conseguiu resolver a prova? Aí ela virou para mim e falou assim, teacher, eu comecei a ler a prova toda, aí eu fiquei confusa, aí eu ia e voltava, eu corria, sabe? Ela arrumou uma confusão tão grande que realmente, das 40 questões da prova do reading, ela só resolveu 30. E aí, desses 30, a gente ainda tira, né, as questões que não estavam corretas. Então, a nossa primeira mentira é exatamente essa, né, que você tem que ler os textos todos, assim, nos mínimos detalhes para você conseguir realizar a sua prova. Eu queria chamar a sua atenção para o seguinte ponto. Se você está aqui hoje, né, para essa Masterclass, se você não conhece em absolutamente nada do IELTS, eu acho muito importante você assistir o meu vídeo em que eu estou explicando tintim por tintim da prova do IELTS. Mas se você já conhece a prova, acompanha comigo o meu raciocínio. Como é que funciona a prova do reading? Quem sabe, comenta aqui no chat pra gente. Mas vamos lá. São quantos textos? A cola. São 3 textos. Gigantescos, você já sabe disso. Quanto tempo você tem para resolver essas provas, esses textos? Você tem o quê? 60 minutos. Quantas questões você tem que resolver em 60 minutos que são referentes aos 3 textos? Eu já falei, né? Falei há 3 minutos atrás, exatamente. São 40 questões. Então, vamos aos números. 40 questões, 1 hora, 3 textos. É possível que você leia o texto inteirinho, palavra por palavra? Bom, a menos que você seja o Flash, eu acho que sem estratégia, sem conhecimento de prova, sem conhecer as questões, sem saber como que resolve as questões, eu acho muito difícil você conseguir fazer essa prova toda de reading sem ter nenhuma estratégia. Então, assim, é possível que você resolva as 40 questões em 60 minutos? É extremamente possível. O que você precisa para fazer isso? Você precisa conhecer a prova. Você precisa aprender as estratégias para essa prova. E o mais importante de tudo, você precisa aplicar as estratégias. Porque só conhecer as estratégias e não aplicar também fica difícil, né, gente? Não tem como você conhecer as estratégias, saber a prova, pegar a prova, ficar olhando e falar assim, tá, e agora o que eu faço? Não, você tem que aplicar, né? Vou contar uma coisa aqui pra vocês, que eu só conto isso pros meus alunos, isso é muito importante. É o seguinte, existem 2 formas da gente trabalhar com o IELTS, tá? Existe o estudo pro IELTS e existe o treino pro IELTS, tá? E elas são coisas muito diferentes. Por que elas são diferentes? Porque quando a gente está estudando para o IELTS, a gente pega em absoluto todos os detalhes. Aí a gente lê o texto todo, a gente circula as palavras que a gente não conhece, a gente aprende palavras novas, a gente descobre aquele texto, a gente discute aquele texto com a gente mesmo, né? Porque eu estudo.
A gente interage com o texto, tudo. A gente esmiuça o texto, sabe? Nos mínimos detalhes. Mas isso é um processo de estudo, não é um processo de treino. O treino do IELTS é um outro momento da sua vida que você já estudou, já tem um vocabulário bem legal para fazer aquela prova e você está fazendo o quê? Está aplicando as estratégias que você aprendeu naquele momento. Isso é o treino. E você tem que ficar muito, mas muito esperto para saber quando você está estudando e quando você está treinando. Porque são coisas distintas, né? Primeiro você estuda, depois você treina. E aí sim você consegue identificar quais são as estratégias que estão indo super bem para você, quais são as estratégias que você precisa melhorar, quais são as estratégias que você ainda não está aplicando. Entende? Mas para isso você precisa ter estudado isso antes, né? Claro. Pois bem, vamos agora para a nossa segunda mentira do dia. Qual será essa mentira? Qual habilidade será que ela está se relacionando dentro da prova, né? Qual será? Reading, writing. Reading a gente já falou. Writing, speaking. Pois é, agora a gente vai falar sobre o writing. E é muito engraçado porque eu tenho um aluno que até recentemente, inclusive, isso deu uma pequena divergência entre aluno e professor e foi muito legal porque ele aprendeu com isso. De novo, escreve aqui no chat para mim se você lembra. Quantas são as questões de writing? Olha a cola. São 2 questões de writing, né? São 2 tasks. A gente tem um task que é super curtinho, é ótimo, né? Super é ótimo. Um adjetivo maravilhoso. É bem curtinho. Por quê? Porque a gente tem quantos minutos para escrever quantas palavras? Vamos ver quem sabe. A primeira task do writing, quem conhece? Pode escrever aí no chat. Bom, a primeira task, ela envolve 20 minutos. E além desses 20 minutos, você tem que escrever quantas palavras? 150 palavras. Pois é. Então, você imagina que se você tem uma task, você tem uma tarefa que você precisa escrever em 20 minutos, 150 palavras, se você escrever 200 palavras, você está gastando o quê? Você está gastando tempo. Tá? Até porque, preste atenção, vamos seguir o raciocínio. Task 1 a gente já falou, 20 minutes, 150 words, right? Good. Next task, task 2. Quantas palavras a gente tem que escrever? 250 palavras. Quantos minutos a gente tem? 40 minutos. É uma task muito mais robusta que a primeira. É uma task que vai te pedir, né, que vai demandar de você muito mais tempo, porque você tem que escrever 250 palavras. Aí não adianta falar, mas para mim escrever um texto como é pedido na task 2 é mais fácil. Não, não é mais fácil, né? Você precisa do quê? De novo, estratégia. Conhecer a questão, aplicar a estratégia e resolver o problema. O que esse aluno estava fazendo? Esse aluno estava escrevendo para mim 230 palavras na Task 1 e gastando mais tempo do que o próprio British Council reserva para a Task 1, que são 20 minutes, né? Então, o próprio British Council, ele fala, olha, o aluno deverá utilizar 20 minutos do tempo dele de writing para escrever a Task 1, enquanto os outros 40 minutos têm que ser dedicados à Task 2. Até porque, se você não sabe, anota aí, Task 2 vale mais que Task 1. Teacher. Então, quer dizer que eu posso fazer o Task 1 de qualquer jeito e focar no Task 2? Não, eu não falei isso em momento algum. Quer dizer que as duas tasks têm que estar... Trava-língua, hein? As duas tasks têm que estar extremamente bem feitas, amarradinhas, concisas e respondendo ao que está sendo pedido. Então, essa mentira, que é a nossa segunda mentira, ela é a seguinte: se eu escrever mais, eu vou ganhar mais ponto. No writing. Então, buscando mesmo no Instagram, eu coloquei IELTS na busca do Instagram e encontrei a Manu. E logo de cara eu já vi um perfil cheio de informações, assim, muito relevantes sobre o teste. Então, entrei em contato com ela por WhatsApp pra gente poder ver se conseguiríamos fazer isso. Mas aí foi muito melhor do que eu esperava. E eu tenho certeza que se não fosse a ajuda dela com relação às tips que ela tem, né? Todas as dicas que ela dá pra você, não só no speaking,
como também as dicas do listening, mas para mim, assim, uma das dicas principais que ela tem um diferencial é o writing, porque independente de se você sabe ou não aquele tema, né, do que tá pedindo ali, você vai conseguir fazer um texto bom de acordo com o que eles querem. Escrever mais não te garante mais ponto. Muito pelo contrário. Se você começa a escrever aleatoriamente um monte de coisa ali que não tem nada a ver com o que está sendo pedido na tarefa, você não vai ganhar mais ponto por conta disso, né? É importante a gente entender que, de novo, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla dos meus alunos. O conhecimento do IELTS, eu falo isso com todos os meus alunos, 50% do seu score no IELTS, ele está relacionado à familiarização da prova. Os outros 50% são relacionados a saber ler os enunciados das questões. Isso é uma dica, isso não é estratégia, isso é uma dica de ouro. Porque se você conhece a prova e se você está familiarizado com as questões, sabe resolver as questões, sabe ler o enunciado das questões, é mais que meio caminho andado. Você só precisa aplicar tudo aquilo que você já sabe, né? Então, é por isso que é importante a gente entender que simplesmente sair escrevendo aleatoriamente não vai te garantir pontuação nenhuma, tá? O que você tem que saber é conhecer a estrutura da prova, saber o que está sendo pedido e escrever o que está sendo pedido, né? Então, anota isso no seu coração, grava isso, porque isso é uma coisa que você precisa levar para sua vida, tá bem? Já pensando nisso, a gente entra agora na nossa terceira mentira. O que será que essa mentira é? Vamos lá. Eu sempre tenho caso de aluno, porque é tanto aluno que a gente não perde a conta, porque a gente guarda, a gente consegue memorizar pelas histórias, né? Aí chega o aluno lá, teacher, eu preciso lembrar das palavras que são super rebuscadas, tal, para eu poder ir bem na prova. Aí eu falo, pois é, precisa, né? Claro que precisa. Aí imagina você que você aprendeu a seguinte palavra, fruitful. A palavra linda, né? Fruitful. Linda palavra. E aí você quer usar a palavra, você não sabe usar a palavra. E aí você, na resposta lá do examinador, né, na parte do speaking, você vira para a pessoa e fala assim, não sei o que, fruitful, porque a palavra é bonita, ela é grande, ela é rebuscada. Aí o examinador pega, ele não vai rir, né, porque ele é uma pessoa séria. Claro, fruitful, óbvio, por que não, né? Então, assim, a nossa terceira mentira é exatamente isso. Como a prova do speaking ela é a mais temida porque é uma das que tem mais mentira e mito, né, que estão ali em cima dessa prova. Que é que você tem que ficar usando essas palavras super rebuscadas para a prova do speaking e para a prova do writing também. Então, assim, gente, por experiência, né? Tem muito professor que fala isso, que você tem que saber palavras rebuscadas, tem que aprender. Olha, vocabulário nunca é demais. Vocabulário ele vai te ajudar a fazer a prova de listening. Vocabulário ele vai te ajudar a fazer a prova de reading. Ele vai te ajudar a fazer a prova de speaking melhor. E ele vai te ajudar a fazer a prova de writing. Óbvio que vai. Aprender palavras soltas não vão te levar a lugar nenhum. Porque se você aprende uma palavra como fruitful, não sabe aplicar, não sabe contextualizar, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. É perigoso você usar a palavra no lugar errado e o examinador entender que é uma resposta memorizada. E aí vai ser pior ainda para você. Então, assim, se você quer aprender vocabulário, e você deve aprender vocabulário, pelo amor de Deus, não me entenda mal, você precisa aprender vocabulário, aprenda vocabulário contextualizado. De nada adianta uma super, hiper, mega fancy word se você não está aplicando essa palavra de uma forma correta. Então, pensa comigo. É importante? É importante. Porém, você precisa aprender essa palavra no contexto e treinar falar essa palavra em frases contextualizadas, né? Porque se você memoriza uma palavra no dia antes da sua prova, sendo para o writing, sendo para o speaking, se você joga ela ali fora de contexto só para falar para o examinador que você sabe usar um vocabulário lindo, maravilhoso, não vai fazer diferença nenhuma, né?
Então, aprenda essa palavra, memorize essa palavra, contextualizando essa palavra em histórias ou em, né, que seja, para que você consiga usar essa palavra adequadamente. Alright? Muito bem. Nosso quarto mito, né? Nossa quarta mentira sobre o IELTS é muito legal. Porque tem muita gente que chega pra mim e fala assim: nossa, teacher, eu quero fazer o IELTS porque a minha pronúncia é britânica. Essa é a cara que eu faço pro aluno. Tipo assim, tá, e aí? Como é que a gente pode entender essa situação? Porque o aluno, ele chega e ele fala mesmo, o TOEFL é americano, o IELTS é britânico. Gente, pelo amor de Deus. Sim, o IELTS, ele é desenvolvido pelo British Council, por Cambridge e pelo IDP. Sim, ok. Concordamos? Concordamos. Mas o fato de você ter ou não um sotaque não influencia em absoluto na sua nota. Muito pelo contrário, né? A grande questão é a sua pronúncia, ela tem que ser entendível, né? O examinador tem que entender a palavra que você está falando. Então, uma palavra ótima para a gente dar exemplo, development. Se você fala development, pode, né, comprometer um pouco a compreensão da palavra. Pode ser, né, que isso vá comprometer. Mas a grande questão não é se você tem sotaque ou não, é se a sua pronúncia está ok ou não. Né? Se sua pronúncia tá entendível ou não. É isso que eles estão evaluating, desculpa. É isso que eles estão avaliando. Até porque no próprio listening do IELTS você não vai ouvir apenas pronúncia britânica. E, gente, esqueci. Olha, ótima pergunta. Britânico qual? From England? From Scotland? From Glasgow? From Wales, que é País de Gales, ou da Irlanda do Norte? Qual britânico você está se referindo? Né? Porque se falar que todo britânico fala inglês igual o cara da Inglaterra, a gente vai entrar numa divergência muito grande aqui, né? O próprio listening do IELTS, né? Ele fala exatamente isso. Você vai ouvir South African, Canadians, Americans, Scottish accent, which is beautiful, Australian, New Zealand. Todas as pessoas que têm inglês como primeira língua podem aparecer no seu áudio do IELTS. Então, assim, o que a gente pede para os alunos, e que é importante, isso em qualquer prova de proficiência, é que você stick to only one. Ou seja, você tente manter ao máximo a sua coerência. Então, se você começa a escrever, né, com inglês britânico, tente se ater àquilo ali. Porque senão também vira uma salada de frutas e a gente troca muito. Também é uma recomendação que eles pedem, né? Fala, olha, vamos tentar manter ali. Principalmente no quesito de writing, porque às vezes a gente escreve color com U, color sem U, gray com Y e A e gray com E, e aí a gente faz uma salada de frutas gigantescas. É a única coisa que eles pedem. Mas com relação ao seu speaking, ao seu accent, não importa. O que eles querem saber é se você consegue se comunicar bem, que sua pronúncia esteja bem inteligível, bem entendível, para que você consiga responder e conseguir a pontuação que você precisa. Claros? Maravilha! Como eu já acabei de mencionar a outra provinha, que é o TOEFL, a nossa quinta mentira é em torno dela. E aí eu te falo por quê. Porque já bateram na minha porta, já veio aluno aqui falar comigo assim, teacher, eu vou fazer o IELTS, eu não quero fazer o IELTS, eu quero fazer o TOEFL, porque o IELTS é mais difícil. E aí, assim, a grande pergunta que não quer calar é a seguinte, difícil pra quem? Difícil por quê? As duas provas são distintas, né? Não adianta falar que elas têm alguma coisa igual. Elas têm uma coisa muito importante. As duas estão medindo o nível de proficiência do aluno, né? O nível de conhecimento de língua do aluno. Outra coisa que elas têm em comum, elas utilizam as mesmas habilidades. Então, as duas provas vão medir listening, reading, writing and speaking. Lovely. Só que cada uma dessas provas vai avaliar as habilidades de formas distintas. Os tipos de questões são completamente diferentes. Então, é a mesma questão de eu falar, você tem que estudar inglês com fulano, você tem que estudar inglês com ciclano. Não, você tem que estudar inglês com quem você identifica
que a aprendizagem e o ensino vai casar, né? Você não vai escolher uma prova só porque você acha que é mais fácil, a pessoa falou que é mais fácil. Não, quem tem que achar a prova mais fácil é você. E isso é uma coisa que eu falo com todos os meus alunos todo santo dia. Quem escolhe a prova que você está fazendo não é você, é o seu objetivo. Por que eu falo isso? As pessoas falam, nossa, Manu, mas você trabalha com IELTS, por que você não fala só bem do IELTS? Eu falo só bem do IELTS porque é minha prova favorita. Se você me acompanha no Instagram, você sabe que a provinha que mora no meu coração, que é a prova que eu fiz para ir para a Escócia, porque é a prova que a universidade exige. Mas se você não sabe, eu estou te dizendo, é a prova do meu coração. Mas é importante que você entenda que se você vai imigrar, você tem que estudar quais são as provas que o órgão de imigração está te pedindo. Se você está indo estudar, você tem que entender qual é a prova que a universidade que você está indo está pedindo, né? Porque isso faz diferença. Apesar do que, eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui, o IELTS é aceito por mais de 11.500 instituições de higher education, de governmental bodies, de institutions. Então, assim, o IELTS é extremamente bem aceito. Demais da conta. Mas, de novo, quem decide a prova que você vai fazer é o seu objetivo, tá? Uma vez que você está alinhado com o seu objetivo, inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo exatamente sobre planejamento. O quão é importante você se planejar para fazer uma prova do IELTS. Até porque, né, você não resolve fazer a prova amanhã e fala assim, teacher, vamos fazer umas aulas para a prova amanhã? Não, querido, não dá. Não é assim que funciona, né? As pessoas que vêm me procurar, geralmente, e elas têm uma certa urgência, algumas eu nem consigo atender. E não é porque por motivos pessoais, é porque não dá, não tem como você, né, entender a estrutura de uma prova, praticar para aquela prova ao ponto de você chegar e falar assim, olha, amanhã eu vou fazer essa prova. Isso aconteceu comigo? Não, isso não aconteceu comigo. Eu gosto sempre de falar que às vezes as pessoas falam que professor não estuda. O professor de inglês, ele já sabe a língua inglesa, então ele não precisa estudar para fazer o IELTS. Não, você está muito enganado. Porque se você quer tirar uma nota muito legal no IELTS, que é o seu objetivo, você precisa se preparar para a prova. Se preparar para a prova é tudo. Planejar, estudar, praticar, marcar a prova, né? Então você precisa entender isso tudo. Alright? Então, a gente falou de todas essas mentiras que estão falando por aí afora sobre o IELTS. É mentira de writing que você tem que escrever 1 milhão de coisas, é palavra rebuscada que você tem que colocar em tudo que é canto, que é a prova mais difícil, enfim, tudo isso que a gente já falou aqui no vídeo. Então eu vou te fazer a pergunta que você deve estar se perguntando. Tá, beleza, você falou isso tudo aí. Como é que você vai resolver o meu problema? Fica a pergunta. E aí eu tenho 3 opções para vocês. São 3 opções muito fáceis. Você pode se virar sozinho. Aqui no meu canal do YouTube eu tenho alguns conteúdos. Lá no Instagram eu também tenho 1 milhão de conteúdos. Você pode procurar na internet aí com um monte de gente. Isso é uma opção. Você estuda sozinho. Vai que dá, né? Você tem uma outra opção de procurar outros professores que não são especializados em IELTS. E vai acontecer de você gastar tempo, dinheiro, ficar frustrado. Lembrando que a gente está em 2023, né? A gente está em 23 de março de 2023. Isso é super importante a gente pensar. O valor da prova hoje é R$ 1.300. Então, já tive aluno me procurando aqui este ano, falando que fez a prova 3 vezes e não conseguiu resultado. Estudando com outras pessoas. Então, assim, tudo é opção, o mundo é livre, né? Ou, and that's what I have for you. Isso é exatamente o que eu tenho para você. Como vocês sabem, I'm an IELTS Specialist, eu sou especialista em IELTS. Eu tenho um curso que ele é sensacional. Não é porque é meu. Tem várias pessoas que falaram sobre isso. A Manu até falou, assim, que seria um grande desafio, porque eu tinha pouquíssimos dias para estudar até o exame. O curso dela, geralmente, né, dura um período mais longo, aí uns 3 meses, só que eu só tinha 2 semanas para poder aprender tudo que ela ia passar para mim. Na minha primeira vez fazendo o teste, quando eu realmente tive tempo de me preparar, a minha nota geral foi 6,5. E dessa vez, com a ajuda da Manu, a minha nota geral foi 7.
E eu me lembro da Manu falando comigo assim, você vai tirar um 7, você é aluna de 7. Eu falava, Manu, eu só quero tirar o que eu preciso, que era um 6. Mas aí foi muito melhor do que eu esperava. Tem vários resultados aqui, vocês estão vendo, não estou mentindo, que eu posso ajudar vocês. Tá, como é que funciona esse curso? Então, beleza, então vamos pensar. Já falei que as aulas são ao vivo, então vou reforçar aqui, as aulas são 100% ao vivo. Nós temos 10 semanas de encontros, eu ia falar presenciais, mas não é presencial, é síncrono. 10 semanas de encontros síncrono, que dá mais ou menos 20 encontros, 30 horas de curso. Só comigo, 30 horas de curso, 2 encontros por semana, de 1h30. Então, buscando mesmo no Instagram, eu coloquei IELTS na busca do Instagram e encontrei a Manu. E logo de cara eu já vi um perfil cheio de informações, assim, muito relevantes sobre o teste. Então, entrei em contato com ela por WhatsApp pra gente poder ver se conseguiríamos fazer isso. Você não vê em todo lugar no mercado, realmente vale muito a pena o preço que eu paguei pra estar com ela do meu lado, pra estar me ajudando. Foi ótimo, eu acho que nós duas, assim, conseguimos o resultado alcançado e eu tenho certeza que se não tivesse as aulas dela e a forma como ela me passou o conteúdo, eu não teria conseguido tirar a nota que eu tirei. Por isso, assim, eu agradeço muito a Manu. Esse curso, ele acontece via Zoom. Então, só para lembrar, síncrono, né? Ou seja, ele é online, ao vivo comigo. A gente fala online, a gente fica assim, nossa, é gravado. Não, não é. Não é online gravado, é online ao vivo. Via Zoom. Você vai comprar esse curso pela Hotmart. Você vai ter o linkzinho bonitinho e tal, mas o curso é comigo, né? E é ao vivo. Então, só para te lembrar, 20 encontros, 2 vezes por semana, 1h30 durante 10 semanas. Tá bem? Olha que lindo. E aí, esse curso, se eu fosse te cobrar pela minha hora-aula, com tudo isso que eu entrego para vocês, porque a entrega é muito grande. Vocês viram no vídeo da minha aluna, é uma entrega gigantesca. E não é porque foi ela, é porque eu sou assim, infelizmente ou felizmente, né? YouTubers. É porque, assim, existe uma entrega muito grande. Eu costumo dizer, gente, que quando a gente está falando com IELTS, sobre IELTS, a gente está falando de sonhos, né? É o passo que está faltando para você conseguir a vaga na faculdade. É o passo que está faltando para você emigrar. É o passo que está faltando para você conseguir o emprego dos seus sonhos. Então a gente não pode brincar. Precisa existir uma entrega. Não pode ser só o trem gravado ali, parado. Não, não pode, né? E é por isso que é tão importante a gente entender que a interação e a comunidade que a gente cria, ela é crucial para o seu desenvolvimento, né? E as 10 semanas, é importante a gente falar, é estratégico, porque é o tempo que você tem para absorver e aplicar o conteúdo. Olha que legal, né? Porque se tá tudo gravado, gente, curso gravado é legal. Não vou falar que é ruim, não, tá? Mas assim, aí o aluno compra e ele não faz. E não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é que você esteja ali com a gente toda terça e quinta, às 8 da noite, bonitinho, na aula, com a teacher, falando na sua cabeça, para que você consiga absorver o conteúdo e fazer a sua prova lindamente. No fear to IELTS. Sacou? Assim, sem medo nenhum. Vai e faz. Tá tranquilo, né? Então, se eu fosse te cobrar pelo valor da minha hora-aula, o curso sai pra você por R$ 7.500. Isso mesmo, R$ 7.500. However, ótimo conector para você usar nos seus speakings. However, é muito importante você entender que hoje, como a gente está montando a nossa 4ª turma para o IELTS, a gente está com uma promoção super legal, tá? E essa promoção desse valor do nosso curso, que ele está saindo de 7.500 por 2.597. Isso mesmo. Entretanto, olha que legal. Só pra você não falar que eu sou má. Entretanto, se você comprar esse curso até sexta-feira, às 23h59, né, ou seja, amanhã, você vai conseguir um desconto de 20%. Então, quando eu enviar o link para vocês, o link já vai com desconto de 20%. Olha que legal. Mas calma que eu esqueci de falar de uma coisa muito importante, que é o que mais que você ganha.
que são os bônus. Bom, então, além disso tudo que a gente tem no curso, né, que são 20 encontros, né, tudo isso, é muito importante a gente entender que nós temos 2 encontros individuais. Por que a gente tem 2 encontros individuais? Porque nesse encontro individual eu gosto de fazer algumas aulas de speaking, né? Esses encontros presenciais não, gente. Esses encontros ao vivo, né, síncronos, que eles sejam de speaking, mas é para o aluno. Então, o aluno escolhe a melhor forma dele usar aquela hora individual que ele tem, né? Na verdade, não é hora, é encontro, né? E como os nossos encontros são sempre de 1h30, então você tem ali 1h30 comigo, just you and I, pra gente resolver algum problema que você tem, tá bem? Outra coisa que é muito importante a gente ressaltar aqui é o seguinte: nós temos 2 simulados oficiais. Eu falo que eles são oficiais por quê? Porque eu já vi e eu já participei de curso que o simulado é assim, você faz o listening com a professora e reading e writing você faz sozinho na sua casa. Cara, não funciona assim. Não funciona. Comigo é diferente. Comigo, eu já falei aqui, né, que a gente vai trabalhar bastante, né, intensivamente, né, então vou reforçar isso porque agora vai vir a bomba. É o seguinte, a gente tem 2 simulados oficiais que acontecem no domingo de manhã. Isso mesmo, no domingo de manhã. Por que, teacher? Porque a gente fica ali 3 horas do nosso domingo, de 9 a meio-dia, juntos, fazendo simulado, né? Nossa, mano, você vai ajudar a gente a fazer o simulado? Não, vocês vão fazer o simulado sozinhos. Mas eu vou ficar ali com vocês, garantindo que vocês tenham uma experiência muito similar ao que vocês vão ter no dia. Você sabe por que isso é importante? Eu já vi diversos alunos meus reclamando, porque às vezes, quando você está fazendo o seu simulado sozinho, você fala, eu vou no banheiro. O telefone tocou, vou atender. Tudo acontece naquele momento simulado. E não é para acontecer. Porque no dia que você estiver fazendo o seu simulado, lá na escola de inglês, né, que você marcou, você não vai ter isso. Né? São 2h30 sentado, olhando para o computador, olhando para sua prova, e você não vai levantar. Porque se você não... Não, você pode levantar, gente. Você fica à vontade para levantar, se você não tiver nenhuma preparação, né? Porque você vai perder tempo. Né? Então, imagina, você tem 1 hora para fazer reading, aí você, vou no banheiro. Pô, perdeu 15 minutos. Então, não justifica. Então, para que você tenha a experiência mais similar possível do dia da sua prova oficial, a gente tem esses 2 simulados que acontecem. Um na primeira metade do curso, pra gente ver, né, se a gente já tá conseguindo aplicar todas as estratégias bonitinhas, e outro no final do curso, pra gente ver o quanto que a gente reteve dessas estratégias. Então, é isso. Então, além de tudo isso que o curso oferece, né, a gente tem esses 2 bônus que são, assim, mega bônus. Porque eu não vejo muito curso fazendo isso. Então, se fosse você, não perdi essa oportunidade. Eu acho que é muito interessante para que você faça isso, tá bem? Bom, então, pessoal, primeiramente eu agradeço vocês terem participado hoje da nossa Super Masterclass sobre as 5 mentiras do IELTS. Eu quero que você, encarecidamente, não caia mais nessas mentiras. Utilize essa aula que a gente fez, que é uma aula, assim, muito bacana, com esse monte de coisa que a gente desmistificou aqui, que é muito importante para que você não caia mais nessas mentiras. Vem comigo, faz a sua inscrição, o link tá aqui na descrição, a gente vai colocar no chat, tá no comentário do vídeo do YouTube. Quem tá no grupo de WhatsApp vai receber por lá, quem tá no grupo de e-mail também vai receber por lá. Não caia mais nisso. Vem comigo, estude com quem realmente conhece a prova. E eu te vejo na minha próxima turma, pra gente ter mais uma turma de sucesso. Right? Thank you so much, guys. I'll see you soon. Bye. Oi, gente. Meu nome é Carol. Bom, eu sou doutoranda de Linguística e eu conheci a Manu porque surgiu a oportunidade de fazer para mim, né, um doutorado de sanduíche em outro país. E aí, com isso, eu deveria entregar, então, uma prova de proeficiência. A escolhida por mim foi o IELTS, justamente porque eu já tinha tido contato com a prova anteriormente, só que a minha prova antiga, ela venceu em 2018.
Bom, e aí eu comecei a estudar sozinha mesmo com os materiais que o British Council, ele manda para você assim que você faz, né, o pagamento da taxa de inscrição. Mas eu percebi que eu precisava de uma ajuda a mais, principalmente com relação ao writing e também ao speaking, porque sozinha eu não acho que eu conseguiria, né, me corrigir na minha fala e nem mesmo ver os meus erros gramaticais no writing. Então, buscando mesmo no Instagram, eu coloquei IELTS na busca do Instagram e encontrei a Manu. E logo de cara eu já vi um perfil cheio de informações, assim, muito relevantes sobre o teste. Então, entrei em contato com ela por WhatsApp pra gente poder ver se conseguiríamos fazer isso. A Manu até falou, assim, que seria um grande desafio, porque eu tinha pouquíssimos dias para estudar até o exame. O curso dela, geralmente, né, dura um período mais longo, aí uns 3 meses, só que eu só tinha 2 semanas para poder aprender tudo que ela ia passar para mim. Na minha primeira vez fazendo o teste, quando eu realmente tive tempo de me preparar, a minha nota geral foi 6,5. E dessa vez, com a ajuda da Manu, a minha nota geral foi 7. E eu me lembro da Manu falando comigo assim, você vai tirar um 7, você é aluna de 7. Eu falava, Manu, eu só quero tirar o que eu preciso, que era um 6. Mas aí foi muito melhor do que eu esperava. E eu tenho certeza que se não fosse a ajuda dela com relação às tips que ela tem, né? Todas as dicas que ela dá para você, não só no speaking, como também as dicas do listening, mas para mim assim, uma das dicas principais que ela tem um diferencial é o writing, porque independente de se você sabe ou não aquele tema, né, do que tá pedindo ali, você vai conseguir fazer um texto bom de acordo com o que eles querem. Então, eu acredito que a metodologia de ensino da Manu sobre isso, ela é assim, fora do normal. Você não vê em todo lugar no mercado. Realmente vale muito a pena o preço que eu paguei para estar com ela do meu lado, para estar me ajudando. Eu sei o que foi assim, porque não foi só uma relação de professor e aluno, foi uma relação realmente de amizade. A gente passou aí dias do carnaval juntas, trabalhando. Manu sempre do meu lado, sempre me apoiando e me ouvindo também, ouvindo os dias de desespero e assim, me tranquilizando. Então, tem também esse caráter humanista dela que não dá pra deixar de lado. Então, assim, foi a melhor escolha que eu fiz. Foi ter prosseguido, assim, e ter dado pra Manu, assim, esse voto de confiança e ela dado esse voto de confiança a mim também, né? De falar, assim, que, né, vamos ver se ela consegue em 2 semanas o conteúdo que eu tô passando pra ela. Então, foi ótimo, eu acho que nós duas, assim, conseguimos o resultado alcançado e eu tenho certeza que se não tivesse sido as aulas dela e a forma como ela me passou o conteúdo, eu não teria conseguido tirar a nota que eu tirei. Por isso, assim, eu agradeço muito a Manu por todo o esforço que eu sei que ela teve comigo e por toda a ajuda. E eu levo Manu pro coração hoje em dia, porque além de teacher, virou minha professora, né? E amiga. Então, assim, obrigada, Manu.